Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Vilela. Estamos começando mais uma aula de alavancagem patrimonial e é um assunto que muitas pessoas me procuram para aprender. Porque as pessoas querem saber, Edu, como que eu faço para poder investir o meu dinheiro, alavancar, me aposentar mais cedo? E existem várias estratégias que nós podemos colocar em prática na nossa vida para que a gente consiga aí atingir ótimos resultados. Até mesmo se a gente estiver começando do zero. Tem pessoas que já têm patrimônio, outras não, e tá tudo certo. O importante é você ter essa disposição em querer aprender algo novo para trazer na sua vida, para que você consiga ter bons resultados. E hoje nós vamos falar sobre isso também, como que a gente faz para adquirir imóveis com valor, no caso, baixo, para conseguir alavancar o nosso patrimônio. Até o tema que nós trouxemos aqui é como adquirir um imóvel de 200 mil com 40 mil, mesmo sem ter os 40 mil. E um ponto importante, já pega papel e caneta, anota o que eu vou passar aqui, que com certeza esse assunto aqui vai te ajudar demais no dia a dia. E é dessa forma que você vai conseguir ter um resultado cada vez melhor. Aí, antes de já iniciar, manda aqui no chat para mim, ó, de qual cidade você está assistindo essa aula de hoje. Você é de São Paulo, é de São José dos Campos, é do Nordeste, de onde que você está assistindo essa aula de hoje, que eu quero saber. Manda aqui no chat, só para eu já ficar por dentro, para ver até onde nós estamos chegando. Show. Caçapava, São José dos Campos, São Paulo. Onde mais? Vai mandando aqui, ó, no chat. Piracicaba, Montenegro. Onde mais? Pirapora do Bom Jesus. Santo André. Bacana. Então, estamos bem espalhados aí pelo Brasil, né? Monteiro Lobato. Tem alguém de fora também? É porque nós temos hoje alunos de 20 países. Tem alguém de outro país que está assistindo aqui com a gente? Show, a galera aí, ó, em peso. Maravilha. Show. Ó, Guarulhos, Santo André, São Paulo, São José dos Campos. Maravilha. Então, pessoal, aqui o nosso conteúdo de hoje, nós vamos trazer algo que realmente assim pode transformar a sua vida se você utilizar da forma correta. Eu vou mostrar o passo a passo tudo que você precisa fazer para justamente conseguir adquirir o imóvel. Até porque nos dias de hoje parece que está tão difícil, né, para a gente conseguir conquistar o imóvel, ou então às vezes conquista um e aquele negócio, né, suado para conseguir fazer isso. Só que tem estratégias corretas e é algo que nós não aprendemos na nossa vida. Não sei você, mas pelo menos eu não aprendi nada sobre investimentos, eu não aprendi nada sobre alavancagem patrimonial, sobre enriquecimento. No geral, o que foi ensinado para mim é só trabalho e pagar conta. Então já era para eu ficar feliz só de pagar as contas em dia. Mas não, eu fui buscando coisas novas, aprendendo algo novo também para minha vida, para ter bons resultados. E é isso que você precisa trazer para sua vida também. Então, o importante é você entender que é uma oportunidade de investimento muito boa mesmo que você não tenha patrimônio mais alto. Quem tiver patrimônio mais alto, com certeza vai aproveitar ainda mais essa oportunidade. Mas quem tiver um patrimônio menor, então está começando do zero, também consegue aproveitar. E isso aqui é bacana porque é um tipo de investimento que dá para qualquer tipo de pessoa, independente se ganha muito, ganha pouco, a gente consegue ter um resultado bacana. Outro ponto para poder alinhar é a questão da nossa mentalidade. Muitas vezes a gente não consegue prosperar na nossa vida por conta da mentalidade escassa que foi instalada aqui na nossa cabeça. Porque quando você nasceu, você era igualzinho um computador vazio. Então você entrou na sua família e a família começou a ensinar as coisas para você. E essas coisas que foram ensinadas é a sua programação mental, com tudo que você aprendeu que é certo e errado, principalmente quando envolve dinheiro. E como você, assim como eu, você não aprendeu nada sobre educação financeira, nada sobre enriquecimento, o que que geralmente a gente faz? A gente trabalha e acha que só trabalhar com a força do nosso tempo, do nosso esforço do dia a dia, a gente vai conseguir enriquecer. E não vai, porque não é dessa forma que enriquece. É claro que o trabalho, ele vai enobrecer você, você consegue ali suprir as suas necessidades, fortalecer tudo que você está querendo fortalecer com a sua família. Porém, se você ficar só trabalhando usando o seu tempo, você nunca vai conseguir ter uma vida melhor. Você pode até ganhar um pouco mais de dinheiro, mas realmente prosperar e ter uma vida muito boa, dificilmente você vai conseguir. E essa é a primeira programação que a gente tem que já mudar na nossa mente, de que não adianta só trabalhar. Você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você e de preferência com forma de alavancagem. Como que eu faço isso? Onde eu coloco o meu dinheiro para ele voltar muito mais. Porque o alavancar patrimônio é justamente isso. Eu coloco um pouquinho para voltar um montão. Só que, claro, tem locais que são mais seguros, tem locais que são mais arriscados. Por isso é importante a gente aprender. Mas o bacana é que quando você começa a se envolver com outras pessoas e essas pessoas já têm um resultado melhor do que você, ou então já até sabem coisas a mais do que você traz para sua vida e começa a aplicar.
E eu sempre costumo dizer que enriquecer, pessoal, é igualzinho fazer arroz. Para fazer o arroz, tem uma ordem certa, certo? Não adianta você mudar a ordem. E outra coisa, você sabe quem descobriu como faz o arroz? Não, né? Mas você sabe fazer. Quem descobriu não importa. O que importa é que já existe um método para fazer o arroz. E se você deixar mais tempo, não fica bom. Se você deixar menos tempo, não fica bom. Se colocar mais tempero, não fica bom. Tem várias regras que, se você quebrar, o arroz vai ficar ruim. É a mesma coisa que em questão do enriquecimento. Quando você entende que existe um caminho para enriquecer, você para de tentar pular etapas, você para de buscar atalhos e você começa a ir no caminho certo. Até porque, para você prosperar financeiramente, se você não nasceu herdeiro, não vai ser da noite para o dia, não vai ser em um mês. Você vai ter que conquistar isso. E essa conquista vem através do tempo, porque nada grandioso é criado em pouco tempo. Para você conseguir realmente ter uma vida melhor, dar uma vida melhor para sua família, vai um tempo. Então, se você não nasceu em família rica, onde você é herdeiro, você vai ter que construir isso. E essa construção leva um tempo. E para conseguir seguir esse tempo, você precisa ter uma metodologia clara para que você não desista no meio do caminho. Até porque não adianta nada você deixar o tempo passar, mas você não está fazendo do jeito certo. Vamos pensar, você descobriu o tempo que tem para fazer o arroz. Só que se você não ligar o fogo, vai adiantar alguma coisa? Você colocou tudo ali na panela, beleza. Mas não ligou o fogo. Vai adiantar alguma coisa? Se você não acender o fogo ali do fogão, não vai adiantar, você não vai ter resultado. Então, muitas vezes você espera ter bons resultados na sua vida, mas você não faz o mínimo das coisas que precisam ser feitas para conseguir chegar lá. E envolve essa parte do fazer arroz. Ou seja, já existe um método. Não adianta você querer inventar a roda. Já existe, já está aí só para você executar. E agora qual que é o seu trabalho? Executar. Alguém descobriu como faz. Você só tem que pegar e executar. Não tem segredo. E outra coisa que nós vamos trazer aqui é sobre o método PCM, que a gente fala que é o método de planejamento, conquista de bens e multiplicação de bens. O planejamento é justamente para quem já tem um bem, ou seja, você quer trocar ou conquistar algo melhor. Em questão da conquista de bens, é para quem não tem. Pô, Edu, não tenho e estou começando. Beleza, você vai conquistar os bens. E a multiplicação, basicamente, é para quem não precisa. O que seria isso? A pessoa já tem um patrimônio mais alto e ela não tem a necessidade de fazer o dinheiro logo. E para as pessoas que não têm pressa, o resultado é ainda melhor. Porque pensa comigo, daqui 5, 10 anos, você vai estar vivo com certeza. Dificilmente você não estará vivo daqui 5, 10 anos. Se você sabe que vai estar vivo daqui esse tempo, o que que você tem que fazer agora? Você já tem que plantar. Plantar para colher. Porque olha para trás, os últimos 10 anos, o tempo passou de qualquer forma. E se você tivesse aprendido a forma correta de alavancar patrimônio, investir o seu dinheiro e ter bons resultados, hoje a sua vida seria absurdamente diferente. Só como você não teve essa oportunidade de aprender lá atrás, agora você tem que olhar para frente e aproveitar. Porque daqui 10 anos você vai lembrar desse dia de hoje e pode ser que você pense, não fiz nada, minha vida continua igual, ou até pior. Por isso é importante de aprender e aplicar da forma correta. E essa parte de multiplicação de imóveis que a gente utiliza para poder alavancar patrimônio, eu vou explicar de forma detalhada aqui, mas são 4 pontos que nós vamos conseguir aplicar aqui na sua vida. Que seria o quê? Primeiro ponto, multiplicação de imóveis para criação de patrimônio. Segundo, aposentadoria com multiplicação de imóveis. Terceiro, poupança dos filhos multiplicando os imóveis. E o quarto, aluguel de PJ. Para você, se você tem uma empresa e você paga aluguel, você deixa de pagar, você começa a receber aluguel, transformando esse passivo que você tem em um ativo, ou seja, vai começar a colocar dinheiro no seu bolso. Hoje nós vamos falar sobre isso. Então, como você já viu aqui, é a questão da multiplicação de imóveis, mesmo você não tendo nenhum ainda, mas você vai conseguir. E tudo isso sempre precisa de uma ferramenta. Igual, por exemplo, Edu, eu quero investir na Bolsa de Valores. Beleza, como que eu faço para investir na Bolsa de Valores? O caminho para fazer esse investimento é investir através de ações, é investir através de fundos imobiliários, entre vários outros investimentos. Ou seja, é o caminho. Para você fazer multiplicação de imóveis, é um tipo de investimento que com certeza você já ouviu falar, porém te ensinaram totalmente errado. Então, antes de mostrar em questão desse investimento, é importante você já tirar da sua cabeça tudo que você aprendeu sobre isso. Porque se você aprender da forma certa, você começa a multiplicar patrimônio. E esse investimento, como você já com certeza já ouviu falar, é o consórcio.
que é um modelo de estrutura que ela tem a segurança da renda fixa com a renda, com os ganhos da renda variável. O que seria isso? É um investimento de forma segura, onde você alavanca seu patrimônio para você conseguir aumentar o número de imóveis que você tem, mesmo que hoje você não tenha nenhum. E eu vou explicar para você o porquê disso, para você tirar da sua cabeça tudo que envolve consórcio, porque hoje você vai aprender o jeito certo. Por quê? Existem dois modelos de consórcio. Tem o consórcio do rico e tem o consórcio do pobre. O consórcio do pobre é o que foi ensinado para você, que certamente você já ouviu falar, e era, no caso lá atrás, o que eu aprendi também. O que falavam sobre o consórcio? É uma poupança forçada, e nesse caso também é um tipo de investimento que você faz para não pagar tanto juros, essas coisas assim, como se estivesse comparando com o financiamento. É só isso que me ensinaram sobre consórcio. E aquele negócio, você vai pagando e espera um dia ser contemplado. Só que esse valor da contemplação, quando vem, geralmente não enriquece a pessoa que está recebendo. Por quê? A pessoa só está recebendo e colocando o dinheiro em local que não vai dar retorno que ela gostaria, ou então não vai gerar o resultado financeiro que ela gostaria. Então existem dois modelos, o consórcio do pobre e o consórcio do rico. O consórcio do pobre é esse que você já ouviu falar por aí. O consórcio do rico é o que a gente usa alavancagem patrimonial. E por que que é importante falar isso? Porque muitas pessoas que são pobres, elas olham pessoas que são ricas e falam: Nossa, aquele rico faz consórcio, então eu vou fazer também. E aí o que acontece? Você cai na falácia de alguns vendedores de consórcio. Porque você viu que o rico faz o investimento de consórcio, mas você não entendeu como ele faz esse investimento, porque existem várias maneiras. E se você fizer o modelo consórcio de pobre, a única pessoa que vai ganhar dinheiro é o cara que está te vendendo o consórcio. Você pode até pagar menos do que se fosse no financiamento, beleza, mas não é isso que vai te enriquecer. E quando você entende que não tem que ir pro lado do consórcio do pobre, mas sim no consórcio do rico, é a hora que a sua vida começa a mudar, porque você vai escolher modelos de alavancagem patrimonial para aumentar o número de imóveis para você comprar dinheiro sem ter o dinheiro. Por enquanto está um pouco confuso, mas eu vou chegar nessa parte para poder explicar exatamente. Mas o consórcio do pobre é aquele que você vai pagando ali, vai todo mês, para um dia ser contemplado, o dinheiro que você pega, você compra um bem e continua pobre. Esse é o consórcio do pobre. O consórcio do rico é um que você adquire, você é contemplado em menos tempo, só que você usa esse dinheiro da contemplação para fazer mais dinheiro ainda, onde você alavanca seu patrimônio e você usa pouco dinheiro do seu bolso para conseguir conquistar um patrimônio mais alto. E o que que é o bacana de quando entra nesse modelo de consórcio do rico? A média de tempo de contemplação, deixando claro que não é uma regra, porque tem pessoas que são contempladas antes e tem pessoas que são contempladas depois. Mas pegando a média de tempo de contemplação, fica na faixa aí de 5 anos. Ou seja, 5 anos basicamente para você ser contemplado nesse meio do caminho. E quando você não tem a pressa de fazer investimento, é a hora que você enriquece. Porque qual que é o grande problema de quando você faz o consórcio do pobre? Qual que é o grande problema de quando você faz o consórcio do pobre? Você quer ser contemplado para ontem. Não, entrei agora, eu quero ser contemplado daqui 2 meses. Tá, se for, beleza, mas e se não for? Você vai ficar enchendo o saco do cara lá que te vendeu o consórcio? Então, você tem que tomar cuidado com isso e entender que o jogo de patrimônio é jogo de longo prazo. Se você tem filho, você sabe que daqui 5 anos, seu filho ainda vai estar na sua casa, se o filho for pequeno, né? Mas daqui 5 anos você pode mudar absurdamente a sua vida. Absurdamente. Só vai depender de você se você está no consórcio do rico ou do pobre. E dentro disso, você começa a ser contemplado mais rápido com estratégias de multiplicação. E nessas estratégias de multiplicação é a hora que você entra no consórcio do rico. Entendeu como funciona o consórcio do rico? É nele que você vai com todas as suas forças. E nesse caso você vai alavancar o seu patrimônio. E como funciona na prática? Vamos pensar o seguinte: tem um modelo de multiplicação de imóveis, que seria o quê? Você faz investimento nesse modelo de consórcio do rico para você adquirir novos imóveis para alavancar o seu patrimônio. Como que seria isso na prática? Vamos pensar no consórcio normal que tem por aí. Um consórcio dos 200 mil. O valor que você vai pagar por mês, e lembrando que aqui é uma média, tá? Na média, em torno de 1.200. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, tudo vai depender do que você está fazendo, mas na média é 1.200 por mês que você vai pagar. Qual que é o modelo de estratégia de consórcio de rico? Você entra nesse mesmo modelo onde você tem a carta de 200 mil. Só voltando aqui, o que seria essa carta de 200 mil? Quando você for contemplado, esse valor cai na sua conta. E você determina
o imóvel que você vai comprar. Então, toda vez, fiz uma carta de 200 mil. Então, tá bom. Quando for contemplado, vai pingar 200 mil na sua mão. Ah, Edu, fiz uma carta de 1 milhão. Então, beleza. Quando for contemplado, vai pingar um dinheiro lá de 1 milhão na sua conta. E assim por diante. Nesse caso do consórcio normal, é 1.200 por mês. Só que tem esse modelo que eu comentei com você da minha estratégia, que seria o quê? Você pega essa mesma carta, só que tem a parcela reduzida. Ao invés de pagar 1.200 por mês, você paga 600 por mês. E depois da contemplação, ou seja, foi contemplado, depois daquele período de média de uns 5 anos, você vai ter a sua parcela reajustada, que vai para em torno de uns 1.200, que ele pega o período que você não pagou essas parcelas, põe um pouco para frente ali, mas fica nessa faixa aí de uns 1.200. Mas o que é interessante, com esse valor agora você pega 200 mil reais. Esse valor de 200 mil, você vai adquirir um imóvel, e não um imóvel normal, uma casa para colocar um inquilino. Nesse caso aqui, você adquire imóveis de salas comerciais onde o aluguel dessas salas são mais caros. Então, não sei se você já pesquisou sobre alguma sala comercial, às vezes se você tem uma sala comercial, tranquilo, uma salinha assim pequena, só a sala mesmo, é 2.000 reais que você paga. Comparado a uma casa, com 2.000 reais você consegue pegar uma casa maior do que se fazer a comparação com uma sala comercial. Significa que você consegue fazer mais dinheiro com um espaço menor. Nesse caso, você pega um imóvel, por exemplo, de uns 300 mil, que dá para pegar em leilão também. O que que vai acontecer? Essa sala vai te gerar por mês de aluguel na faixa de uns 2 mil. Esse valor de 2 mil que você está recebendo agora, paga a parcela. Porque daí o que que vai acontecer? A parcela do seu consórcio vai subir para 1.200 depois que for contemplado. O aluguel de cada imóvel que você está alugando, vamos pegar na faixa de 1.500 a 2 mil. Vamos jogando para baixo aí, 1.500. Beleza. É 3.000 reais, no caso é 1.500 reais que você vai ter por imóvel. O tempo de contemplação nesse caso aqui foi de 5 anos. 5 anos pagando os 600 reais, que lembra que a parcela é reduzida? Ou seja, durante 60 meses você vai pagar em torno de uns 600 reais. Significa que do seu bolso está saindo 36 mil em 5 anos. Só que você está recebendo 300 mil. Ou melhor, está recebendo 200, onde adquire um imóvel de uns 300. Significa que os seus 36 mil reais, ele comprou 300 mil. Oi, Edu, mas e as parcelas depois, como é que eu pago? Vamos lá, você não vai pegar um imóvel? Uma sala comercial? O aluguel que você vai receber lá vai ser na faixa de uns 2 mil. Com esse valor de 2 mil, você paga a parcela do consórcio de 1.200 e sobra 800 reais ainda. Ah, Edu, mas eu consegui um aluguel mais baixo, 1.500. Beleza, com os 1.500, você paga a parcela de 1.200 e sobra 300 reais ainda. Significa que dali para frente, quem está adquirindo esse bem para você é o seu inquilino. E quanto que saiu do seu bolso no decorrer de 5 anos? 36 mil reais. E você foi pagando por mês ali, ó, 600, 600, 600, 600. Significa que com 36 mil você adquiriu esse imóvel. Fala, pô, Edu, mas vai levar muito tempo. Beleza, vamos pensar que você fosse financiar o imóvel. Quanto tempo levaria para você adquirir esse imóvel? Primeiro, você teria que levantar o dinheiro para dar a entrada, que vai gerar em torno de 20, 30% ali do valor do imóvel. Segundo, você tem que ter crédito, porque não adianta nada você ter o dinheiro, mas você não tem crédito. E terceiro, para esse imóvel ser seu, você vai ter que investir muito tempo para que ele seja seu, porque nem sempre também o valor do aluguel vai cobrir a parcela. Então você vai estar ali se preocupando em relação a isso. E o que dá para fazer nesse caso aqui do consórcio? Você vai pegar esse imóvel, paga ele durante 5 anos, os outros 15 anos mais ou menos que a pessoa vai estar pagando, que é o seu inquilino, não vai sair R$ 1 do seu bolso. Então todo esse valor do imóvel, quem vai estar adquirindo para você é quem? O inquilino. E se o inquilino sair? Arruma outro. Por isso a importância também de pegar salas comerciais, que as salas comerciais, o giro do aluguel é bem rápido. Na hora que sai um, geralmente já tem uma outra empresa querendo entrar. E aí você vai fazendo isso alavancando seu patrimônio. Isso com uma cartinha dessa aí que você paga 600 reais por mês. Aí vamos pensar o seguinte: imagina que hoje você tem 36 mil reais. Se você está com 36 mil reais, vamos pensar que seu dinheiro está no Santander. E todo mês você pega 600 reais e tira do Santander e manda para o Itaú, na sua conta mesmo. As duas contas são suas, Santander e Itaú. Aí você pega ali os 36 mil, tira 600 e manda para o Itaú. No outro mês de novo, 600 e manda para o Itaú. O que que vai acontecer depois de 5 anos? Os 36 mil reais que estavam aqui
foi indo aos poucos e virou aqui para a conta do Itaú. Só que quem que é o dono das duas contas? Você. Então, se hoje também você tem esse valor de 36 mil na conta, o que que dá para fazer? Esse valor vai estar investido na sua conta rendendo juros, só que a cada mês você tira R$ 600 e manda para esse consórcio que você adquiriu. Nesse mesmo período, em torno de 5 anos, o seu dinheiro que estava aqui, ele só veio parar aqui, ó. Continua sendo o seu. E nesse meio tempo, você sendo contemplado, o que que vai acontecer agora? Vai cair na sua mão em torno de uns 200 mil. Com esse valor, você pega o imóvel. Significa que você nem usa o dinheiro do dia a dia, do seu trabalho. Você vai usar o dinheiro que você já tem de patrimônio. Você só está tirando de um lugar e colocando no outro. Significa que os seus R$ 36 mil está comprando 300 mil, que seria um imóvel que dá para adquirir. E pensando em valores também um pouco mais altos, para alguém que ganha mais, por exemplo, uma carta de 1 milhão. O normal de uma carta de 1 milhão, você vai pagar na média uns 6 mil por mês. E lembrando que é média, pode ser mais, menos, tudo vai depender do momento que você está adquirindo. 500 mil dá uns 3 mil por mês. Mas entra nesse modelo de parcela reduzida, onde você pega esse valor pega essa carta de 1 milhão e o valor que você paga por mês é na faixa de uns 3 mil. Esse valor aqui de 3 mil, que você vai estar pagando aí por mês, depois da contemplação, vai cair R$ 1 milhão na sua conta e você recebe R$ 6 mil por mês. Desculpa, você começa a pagar R$ 6 mil por mês. E esse valor de 6 mil agora subiu, porém você tem R$ 1 milhão na sua conta. E aí, como que fica nesse caso, esse valor de 1 milhão? Você pode adquirir, por exemplo, quatro imóveis. Quatro imóveis de 250 mil. Então, o seu valor de 1 milhão pega quatro imóveis de 250 mil, onde a parcela do seu consórcio sobe para 6 mil a partir do momento que você foi contemplado. O aluguel de cada imóvel, vamos pensar que vai pagar uns R$ 2 mil ali por mês? Então, são quatro imóveis, R$ 8 mil que você vai receber por mês. O tempo médio de contemplação é naquela faixa dos 5 anos, lembrando que é uma média. Significa que em 60 meses você pagou R$ 3 mil todos os meses, saiu R$ 180 mil do seu bolso para investir. Lembrando que você não está gastando, você está investindo, que esse dinheiro é seu. Você está colocando ali os 180 mil para receber 1 milhão. Significa que R$ 180 mil na sua mão está comprando R$ 1 milhão. Só que esse valor de 1 milhão você está pegando quatro imóveis. Cada imóvel te dando 2 mil. 2 mil vezes 4 é R$ 8 mil por mês. R$ 8 mil paga a parcela de 6 mil e sobra ainda mais 2 mil. Só que aí o que que você faz agora? Você pega mais um consórcio de 1 milhão, onde você vai pagando R$ 3 mil por mês. Aqui você não está recebendo 8 mil? 8 mil pago 6, sobra 2. Então significa que o novo consórcio que você está fazendo, 2 mil dele já está garantido. Você só precisa inteirar com R$ 1.000. Aí vamos lá, você todo mês está colocando mais R$ 1.000 junto com o que você está investindo ali. Em 60 meses, R$ 1.000 vezes 60, 60 mil. Foi contemplado de novo. O que que vai acontecer? 1 milhão na conta. Esse valor de 1 milhão, pega mais quatro imóveis. Esses quatro vão render 8 mil. Os 8 mil pagam 6 e sobra de novo mais 2. Só que tem 2 mil sobrando desse que você fez e mais 2 mil do primeiro que você fez. Então agora está sobrando 4 mil. Aí o que que dá para fazer? Mais uma carta de 1 milhão. Só que a parcela não é de 3 mil. Você está recebendo 4. Os 4 paga 3 e sobra mil. Pronto. Dali para frente, ó, é só virar e acumular patrimônio, onde você está multiplicando seus imóveis. E olha que doido. Num período médio aí de uns 10 anos. Você pegou, conseguiu adquirir quatro imóveis, depois pega mais quatro. Dali para frente, as próprias cartas e os próprios inquilinos vão adquirindo mais para você. E vai virando uma mega bola de neve esse negócio. E você não para mais. E isso faz com que você acumule muito patrimônio. Isso pensando em multiplicação de imóveis. Lembra que eu falei que dá para fazer também em questão de uma aposentadoria? Vamos pensar que você está querendo aposentar. Fala, pô, Edu, quero aposentar, quero adquirir alguns imóveis, tudo. Beleza. O que que dá para você fazer? Nesse caso aqui, você consegue um imóvel ali na faixa, adquirir esse consórcio, mesmo esquema que você vai fazer. E aí o que vai acontecer agora? É a mesma estrutura do modelo anterior. Significa que até mesmo de hoje, de acordo com os aposentados no Brasil, 46% estão dependendo de parente, 28% de caridade, 25% são obrigados a trabalhar e 1% são independentes. Nesse caso, você fica independente total.
E aí tem a multiplicação para filhos. Você vai fazer a mesma coisa, só que pensando numa carta de 500 mil. Ao invés de pagar 3 mil por mês, você paga 1.500. Depois de em torno de uns 5 anos, contempla, pega dois imóveis gerando 4 mil. 4 mil agora paga a parcela e sobra de novo. E agora você vai criando isso para os seus filhos. Pô, Edu, quero fazer um consórcio com meus filhos. Beleza? Você consegue fazer isso também. E aluguel de PJ, que é em questão das empresas. Hoje as empresas pagam aluguel. Vamos pensar que o valor médio de 500 mil a 1 milhão, o valor do imóvel alugado. O aluguel médio que a empresa paga é de 5 a 15 mil. Só que nesse caso, o que dá para fazer? Já pega uma carta, onde quando for contemplado, o valor de 1 milhão que você recebe, você compra esse imóvel. E esse imóvel agora é seu. E a sua empresa paga aluguel para esse imóvel. Então você começa a receber aluguel por conta disso. Ou então, pelo menos você isenta o aluguel que você estava pagando. Porque hoje você já está pagando. Isso faz você transformar o passivo em ativo. Por isso que eu falei que o consórcio ele tem a segurança da renda fixa e ganho de renda variável, porque você investe pouco, mas tem resultado explosivo. E é isso que você precisa fazer. Então, só resumindo aqui do que eu expliquei, o que acaba acontecendo? 180 mil reais, que seria o consórcio lá pegando a carta de 1 milhão, 180 mil compra 1 milhão, com parcela de 3 mil. 90 mil reais compra 500 mil. Ou seja, vai cair 500 mil na sua mão, com parcelinha de 1.500. E 36 mil compra uns 200 mil, que vai dar uma parcela de uns 600 reais. Só que, claro, que se você adquirir mais cartas, a sua chance vai aumentar, porque quanto mais cartas você tem, mais chance você tem de ser contemplado antes também. Ao invés de pegar uma carta de 1 milhão, pega 10 cartas de 100 mil, 5 cartas de 200 mil e assim por diante. E aí você tem que ver o que cabe no seu orçamento. Então, o que que é interessante agora? O que eu peço para todos vocês que estão aqui, quem tiver interesse de fazer análise para verificar, Edu, verifiquei aqui, pô, legal, quero entender um pouco mais, vai no meu WhatsApp, eu mandei mensagem agora lá no grupo do Bússola para você me enviar a palavra consórcio. Aí você me manda a mensagem e aí eu já passo certinho para você, questão do que dá para fazer. Eu até mandei uma mensagem no grupo lá agora. Então, só para você me mandar a palavra me manda a palavra consórcio, que daí eu já mostro para você de acordo com a sua realidade o que dá para fazer. Beleza? Então, ó, parem agora, peço por gentileza. Tá todo mundo mandando aqui já. Só mandar aí a palavra consórcio. Até mandei um alô lá no grupo. Então, o pessoal tá mandando aqui já. Show? Então, vamos lá. Alexandre, Aline, Ana Paula, André, a Bia, Camila, Edilson, todo mundo. Vai mandando aí, ó. Palavra consórcio. Aí eu vou te mandar algumas perguntas aí também. Você já responde o mais rápido possível, que daí eu já faço essa análise aí pra você, beleza? Ó, Júnior, Jefferson, Ivan. Maravilha. Baqueta, Tarla, Silvio, o Anderson, a galera em peso aqui. Beleza? Todo mundo lá mandando consórcio. Lembrando que não é aqui no chat, tá, pessoal? É no meu privado, que para você estar aqui, você estava lá no grupo, certo? Então, se você estava no grupo, é porque você tem acesso à mensagem que eu mandei lá. Tá? Então, ó, vai lá, manda consórcio, que daí daqui a pouco já vou mandar algumas informações para vocês. Mas bacana, né? E aí o que eu vou fazer então agora? Todos vocês aqui têm o meu contato. O que eu peço por gentileza é manda mensagem para mim que o que você tem que fazer agora é aproveitar esse momento. Me manda mensagem que eu já te passo todos os dados, o que dá para fazer, até mesmo para você alavancar aí o seu patrimônio utilizando o modelo que eu mostrei aqui para você da multiplicação de imóveis. Show? Beleza, pessoal? Então